Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a nossa programação. Boa semana a todos vocês. Vamos falar de esportes? E o Corinthians? O Corinthians perdeu de novo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi derrotado pela equipe do Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo placar de 2-1. O Corinthians até que jogou bem, merecia um resultado melhor, é verdade, pelo menos um empate, mas acabou aí, né, tomando um gol no final. 2-1 foi o placar, mais uma derrota, e cada vez que acontece uma derrota, complica ainda mais a situação do Corinthians, porque há muitas rodadas o Corinthians está na zona do rebaixamento. E detalhe, o Corinthians já tem as 26 rodadas completadas, ao passo que aqueles que estão aí na briga pelo rebaixamento tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Então, em caso de vitória aí dos concorrentes, complica ainda mais a situação do Corinthians. Não é nada fácil. Pelo Campeonato Brasileiro, né? Só que o Corinthians tem todas as possibilidades de se sagrar campeão da Copa do Brasil. O adversário do Corinthians vai ser o Flamengo em 2 partidas. E a outra semifinal será entre o Vasco e o Atlético Mineiro. São os clubes que estão na briga aí pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Vasco da Gama, Corinthians e Flamengo. Os jogos já estarão acontecendo, as partidas de ida nesta semana. Voltando a falar do Campeonato Brasileiro, alguns jogos se destacaram ontem, né? Por exemplo, o Palmeiras goleou a equipe do Criciúma pelo placar de 5-0. Palmeiras, que tem aí o melhor ataque, melhor defesa, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, apenas 3 pontos atrás aí do Botafogo. E Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar, né, pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo, no Allianz Parque. E em caso de vitória do Palmeiras jogando em São Paulo, eles vão se igualar ao número de pontos e ao número de vitórias. Pelo menos, né, esta é a matemática. E aí no saldo de gols o Palmeiras está bem na frente de todos os concorrentes. Então, no caso do Palmeiras igualar o número de pontos e de vitórias no saldo de gols, o Palmeiras assume a liderança. E uma vez assumida a liderança, dificilmente o Palmeiras vai deixar escapar o título. Então, a competição realmente está bastante acirrada. O Fortaleza é o terceiro colocado, né? E aí nós temos o Flamengo na 4ª posição, tem São Paulo também brigando aí pelo título. São Paulo vem forte, inclusive São Paulo venceu o Cruzeiro ontem jogando lá em Belo Horizonte pelo placar de 1-0. Grêmio e a equipe do Red Bull Bragantino empataram em 2-2. Tivemos também aí outros jogos, né, que marcaram a rodada. Por exemplo, o Juventude venceu de virada o Fluminense pelo placar de 2-1. 2-1. Hoje tem a equipe do Internacional de Porto Alegre recebendo a equipe do Cuiabá. O Cuiabá está na zona do rebaixamento e tem 2 jogos a menos. No caso de vitória dessas 2 partidas, também sai da zona do rebaixamento. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora.